Boa noite, pessoal. Estamos aí novamente, né, reunidos. Eu tenho só para elogiar o pessoal todo aí que está disponibilizando um tempo para se qualificar mais um pouquinho. Esse evento já é o segundo seminário que a gente está realizando aqui pela Apta Brasil. Porém, o pessoal que é responsável realmente por poder deixar que esse evento aconteça são esses parceiros aí que está logo no primeiro slide que vocês estão vendo, né? Então, realmente é uma união de forças entre esses parceiros, porque eu sempre comento que uma andorinha só não faz verão. Então, a gente tem que se unir realmente com quem está com vontade, que está focado no mesmo segmento, na mesma intenção, com o mesmo alvo aí para poder atingir os objetivos. Muito bem. Então, é elogiável mais uma vez, embora seja um evento gratuito, mas como muitos dizem, tempo é dinheiro, né? Então, realmente vocês estão buscando conhecimento e isso só tenho que elogiar vocês mesmos. Muito bem. O meu nome é Donofre, muitas pessoas já me conhecem, né? A gente já se viu aqui várias vezes aqui na Apta, muitos alunos e tudo. E o que a gente vai fazer hoje? Ó? Próximo slide aí já começa a falar da nossa apresentação de hoje, do nosso seminário. Nós vamos falar sobre o câmbio CVT JF011E. Essa transmissão, ela em 2007 a Nissan apresentou vários veículos com esse sistema, Xtronic, né? O Sentra, Altima, o Maxima X-Trail, e também hoje é aplicado na frota brasileira em muitos veículos, o Renault Fluence, o próprio Lancer, a SX, o Versa também, que é da Nissan. Então, esse câmbio é de uma fabricadora de caixa, a fábrica chamada Jatco, uma fábrica japonesa de caixa, de renome em caixa de transmissão, e é amplamente usado. É isso que é interessante. Mesmo que eu tenha montadoras diferentes, como nem toda montadora fabrica seu próprio câmbio, na verdade, as únicas duas montadoras que fabricam seu próprio câmbio é a Mercedes-Benz e a Honda. Fora elas, então o que acontece? Vamos supor, eu tenho uma GM, eu tenho uma Mitsubishi, ela vai usar um câmbio Aisin, um câmbio ZF, um câmbio Jatco. Então a Jatco em CVT é uma referência. Muito bem, é desse câmbio que a gente vai falar algumas particularidades hoje. Então é interessante esse detalhe do próximo slide que vocês estão vendo aí. Embora o número da montadora Jatco seja JF010E, JF011, que também aplica essa numeração, o número de referência usado, por exemplo, pela montadora Nissan pode ser RE0F10A. Então, às vezes, o pessoal, a gente enfatiza bastante isso nos treinamentos, que, por exemplo, como é que eu vou fazer manutenção de um câmbio se eu não tiver o manual de reparação? Como que eu vou localizar o manual de reparação se eu não sei o código da caixa? Aí se, por exemplo, ele joga lá no Google, né? Muita gente procura, faz buscas, o Google é uma ferramenta muito útil, mas que também tem que ter muito cuidado com ela. Porque às vezes ela te leva para um lugar que não te leva a nada, na verdade. Então é importante a gente ter a informação correta. E isso é legal. A montadora, a fabricadora, melhor dizendo, do câmbio, denomina essa caixa como JF011. Entre os reparadores, é assim que ela é conhecida, JF011. Realmente, teve uma pergunta aqui, onde vendem peças dessa marca no Brasil? Veja bem, pessoal, a gente vai falar mais detalhes sobre isso no decorrer do seminário, mas esse, de fato, é um entrave em transmissões CVT. Por exemplo, a JF011, eu posso até encontrar o kit de reparação dele, kit de vedações, o kit overhaul, às vezes até alguma coisa de disco de composite, disco de aço, nos parceiros, né? C4 vende peças, como esses parceiros que a gente comentou aí no primeiro slide. Isso existe. Agora, por exemplo, se eu precisar das polias, do conjunto de polia e correia, eu não encontro isso novo para vender. Ainda assim, a Nissan, por exemplo, não tem essa peça para vender. Eu só vou encontrar o câmbio completo para vender. E que aí o preço é proibitivo. Porque às vezes eu tenho um carro aí de 60 mil reais e um câmbio desse na Nissan, o câmbio completo pode custar 45 mil. Que aí ficou inviável. Então aí tentando aí Mas não é questão que com isso a gente não vai conseguir reparar. Porque a gente pode ter aí algumas polias usadas com procedência. Como, por exemplo, nós temos aí uma empresa chamada Renova Ecopeças, que é uma iniciativa da Porto Seguro.
Eles é uma instituição que vende peças com procedência e não do mercado paralelo escuso aí, que a gente sabe que tem muito também no Brasil. Beleza? Muito bem. Outras montadoras que ainda utilizam esse veículo é a própria Suzuki, a Dodge, Jeep, né? Às vezes esses veículos dessa marca não temos carro deles rodando aqui no nosso país, mas lá fora existem esses modelos com essa caixa também aplicada. Muito bem. Interessante aí. Nesse próximo slide, nós vamos ver que esse câmbio, ele além de utilizar um fluido especial para CVT, e no caso vocês têm que utilizar o recomendado pelo fabricante, eu estou lá trabalhando no Renault Fluence, vou usar o que é recomendado pela Renault. Estou trabalhando com um Nissan, vou usar no Sentra, no Versa, o que você tem que usar recomendado pela Nissan. Aí alguém pode fazer a seguinte pergunta: Dona Afri, não é a mesma caixa? Não pode ser um fluido da Valvoline, ou seja, o que for que atende? Nós temos que ter um cuidado muito grande quanto a isso, pessoal. Porque às vezes, fisicamente, a caixa é a mesma. Mas, por exemplo, eu mudei o gerenciamento eletrônico. A aplicação trabalha com uma outra faixa de pressão, de uma montadora para outra. A viscosidade, as características daquele fluido, a engenharia desenvolveu para que ele funcione bem com aquele fluido. Então é interessante usar, mesmo que eu for usar um fluido que não seja o comprado na concessionária, mas comprar fluido que seja aprovado, que seja testado, que foi utilizado pela montadora naquele carro em questão. Isso não é só para CVT, é para qualquer carro automático, automatizado, CVT e até mesmo motores e câmbios automatizados que usam, é um câmbio manual como outro qualquer. Tem que usar o fluido específico pela montadora. É uma região mais segura de trabalho. Afinal de contas, nós precisamos da garantia do nosso trabalho. Então tem que estar realmente com qualidade. Uma particularidade interessante é que esse câmbio ele usa 2 filtros. Na foto acima aí que a gente está vendo no slide, aí nessa primeira setinha vermelha à direita que eu estou com o mouse até em cima, é o filtro que é parafusado no corpo de válvula. Esse de fato é o filtro que é como se fosse o pescador da bomba. E na foto abaixo é um filtro que vai no alojamento do trocador de calor. Inclusive a gente tem uma dica a dar desse filtro, do trocador de calor. Ele é comum, quando tem uma restrição da passagem de filtragem dele, ele gera ruído na transmissão. E é um ruído que às vezes dá a impressão que é até um rolamento, que é um barulho que não parece um filtro obstruído. Então muito cuidado com ele. Quando deve ser substituído esse filtro? Principalmente, no caso, esse que eu estou me referindo do trocador de calor, junto com a troca de óleo do câmbio. Dona Afri, qual é o tempo correto de troca de óleo? Embora, às vezes você pode usar, algumas montadoras comentar que existem o fluido vitalício, isso daí é uma coisa complicada de se afirmar. Porque todo fluido degrada quando exposto à temperatura. Então, para a gente ter uma condição de trabalho realmente boa para uma caixa, a data boa de trocar óleo, de 35 a 50 mil. 40 mil, vamos colocar? Inclusive algumas montadoras de referência, como a Honda, Hyundai, já colocaram isso até no manual, 40 mil. Mesmo que eles fazem troca parcial, mas é 40 mil. Então essa história de fluido vitalício, não tem, né? Não existe. Qualquer fluido ele degrada quando exposto à temperatura. Interessante aí, as relações dessa transmissão, elas são de 2,349 quando em submarcha, ou seja, as marchas reduzidas. A sobremarcha, a marcha final de velocidade, é 0,394. E o reverse, a ré, 1,750. Então essas são as relações mínima, máxima e de ré. Nós podemos perceber que a ré, muitos podem pensar assim, né? Pô, mas não é um CVT? Como é que pode o CVT não ter a mesma velocidade de ré, né? Por quê? Porque o módulo gerenciamento eletrônico limita as polias naquela dada relação para que não tenha uma ré aí que consiga atingir 140 km por hora, que isso não seria muito prudente, né? Muito bem. É o seguinte, vamos continuando aqui. Os componentes convencionais dessa transmissão é o conversor de torque,
embreagem à frente, o freio da ré e o conjunto planetário do tipo Simpson. É isso que a gente está mostrando aí no slide. Então, esses são as peças convencionais dessa transmissão. O conjunto planetário do tipo Simpson, ele está aí, né? Nós temos, quando a gente se refere a conjunto Ravenhot, é um conjunto composto de anelar, porta ou carregador planetário e solar. Quando eu comentar sobre um conjunto Simpson, ele é um conjunto Ravenhot duplo. E quando a gente falar o termo conjunto Lepelletier, ele é a combinação de um Simpson e um Ravenhot. Então é só um detalhe a mais aí, como por exemplo, o primeiro seminário que teve, o Carlos Napoletano, ele comentou sobre a caixa 9HP48, que hoje sai na Land Rover, Toro, 9 marchas e tal. Esse leva um Lepelletier. Então é só para a gente se sintonizar aí. No caso, o planetário do JF011 é um do tipo Simpson. Veja bem, ao selecionar a posição drive, essa embreagem que a gente está mostrando aí, ela fica aplicada permanentemente, porque ela é a embreagem de marchas à frente. Isso é interessante a gente conhecer o sistema, porque é sinal de que se ele trabalha constantemente, é uma peça que tem que ser reforçada, mas que deve ser muito avaliada numa reforma. Eu preciso ter cuidado na aplicação desses vedadores, fazer os testes realmente antes de montar a caixa, porque ela vai ser muito exigida. Certo? Esse rolamento também que está aparecendo aí, cuidado no lado de montagem. Nós temos todas essas descrições no manual de reparação da caixa. Embora a gente está dando umas dicas aqui desse câmbio, isso aqui a gente não pode considerar um curso da caixa. São dicas. Aquela pessoa, aquele reparador que já vem na estrada, que já tem um certo conhecimento, isso aqui vai ser de grande valia. Inclusive, já fica uma dica aqui, pessoal. Abaixo vocês vão poder fazer o download de todo esse material em PDF. Então eu sugiro que você pegue esse material e anexe ao seu manual de reparação. Porque existem dicas aqui que não tem no manual. É interessante, a gente está fazendo essa avaliação. Muito legal. Olha que ponto alto aí, ó. Essa embreagem à frente que a gente está comentando, ela tem uma folga. Após eu montar o pacote, inclusive é uma folga bastante pequena. Ela tem um número pequeno de discos, né? Eu tenho aí 4 discos de aço e uns 3 discos de composite. A folga é de 38 centésimos a 50. Tem que estar dentro aí, ó. De 38 centésimos de milímetro a 50 centésimos de milímetro. A composição desse conjunto é de um anel trava da engrenagem anelar de entrada. A engrenagem anelar de entrada, ela vai encaixada na campana da embreagem à frente. Aí vem a anelar, o anel trava inferior da anelar de entrada, o anel trava do conjunto de discos, o conjunto de disco e uma mola cônica. Essa primeira arruela aqui, que agora o mouse está em cima aqui, ó, essa primeira arruela é a mola cônica. Então é importante você dar atenção lá no manual, porque ela tem lado de montagem. Então é uma dica aí. Né? Às vezes o cara desmonta, Dona Onofre, mas eu tirei foto na desmontagem. E se você pegou um câmbio montado errado? Você vai repetir o erro. Então é interessante sempre ter a literatura técnica, fazer a leitura com antecedência do manual, para você de fato ter êxito mesmo no trabalho que você vai fazer. Muito bem. O freio da ré. Ou, por que a gente chamou aqui, eu fiz questão de colocar nesse slide, embreagem da ré. Embreagem do reverso. Normalmente, os manuais que têm origem americana, eles se referem a um freio, mesmo que principalmente ele sendo um freio multidisco, que é o caso desse JF011, eles se referem como embreagem. Mas a gente sabe que a embreagem é um componente que dá movimento a um eixo ou a uma engrenagem. E, na verdade, esse pacote de freio da ré, ele faz justamente ao inverso. Como esses dentes de aço aqui, ó, dá pra gente perceber aqui, ó. Tá vendo os dentinhos de aço que eu tô conseguindo apontar na seta aí? Ele é solidário à carcaça. Ele vai encaixar aqui. Então, o que acontece quando eu tenho a aplicação disso? Eu tenho a frenagem do componente que está aí dentro. Então, na verdade, ele não é uma embreagem. O termo correto é freio. Freio da ré. E a folga dele também está aí, ó. De 50 centésimos de milímetro a 88. Por que esses números quebrados? Porque, na verdade, a medida inicial é em milésimos de polegada. Mas como aqui, né, no Brasil e em vários países, a unidade métrica que a gente usa é o metro, né?
então não é a polegada, então a conversão em milímetro fica assim quebradinha. Mas o importante é que a gente chega na verificação da folga. Dica, pessoal, coloquem o comparador e meça a folga. Esse negócio de fazer lá a folga com o tato, com o dedo, eu tenho experiência, aquele ditado que o bom nadador morre afogado, é por excesso de confiança. Então o cara já fez lá 2, 3, 4, 20 câmbios, mas um dia ele pode cometer um erro por excesso de confiança. Muito cuidado. Muito bem, esse próximo slide aí, ó, é o suporte e distribuidor hidráulico, com todas as furações dele e o destino de cada passagem de fluido aí. Então eu tenho o número 1 como lubrificação, esse número 1 com asterisco, aqui abaixo à direita, ele é a lubrificação para o diferencial, o 2 é a embreagem à frente, 3 polia primária, 4 a desaplicação do TCC, que é a embreagem do conversor de torque, né? Torque Clutch Converter, e o 5 é a aplicação do TCC. Então tá todos os orifícios aí. Por que é interessante a gente conhecer isso? Porque se eu tiver isso aqui, eu tenho que sempre fechar essa linha de raciocínio com a reclamação do cliente, com aquela falha que você constatou quando o carro chegou. Eu tenho uma dificuldade, estourou as planetárias desse diferencial. Eu tenho que ter certeza que esse furo que tem o asterisco aí, esse orifício, está chegando óleo no destino dele. Porque pode ser um entupimento, uma sujeira, o pessoal não troca óleo, tem aí a produção de um subproduto que é o verniz e pode obstruir alguma passagem de fluido. Então cautela o tempo todo. É importantíssimo o técnico de transmissão automática ele ser um cara analítico. Aqui a gente não pode fazer as coisas com pressa. Tem que ser tudo muito bem avaliado. E isso vai garantir o bom trabalho e o quê? Não ter que ficar tirando o câmbio 2, 3, 4, 5 vezes. Que é comum também acontecer, infelizmente. Muito bem. Aí está o variador. Esse variador, ou conjunto de polias e correia, ele é composto por 2 eixos. Eixo primário, que é o eixo de entrada, o eixo secundário, que é a saída. O eixo secundário é esse da esquerda aqui, né? Ó, que vai estar essa engrenagem, que é a engrenagem intermediária, que vai diretamente ligada à coroa da caixa satélite. Cada eixo ela tem uma polia, e cada polia é composta por 2 cones. Um fixo e um variável. O cone fixo ele é solidário ao eixo dele. E o cone variável ele se desloca sobre 3 canais e esferas que está presente no eixo também. Então aí, podemos assim dizer que hoje, o próximo slide já vai deixar isso bem claro. O nosso maior problema com CVT é esse anelzinho aqui, ó, pessoal. Tá vendo aqui, ó, que eu estou apontando? É o anel de Teflon que vai alojado no pistão de aplicação, que faz parte do cone variável. Porque é aqui que é aplicada a pressão. E é uma pressão alta. Faixa aí de 800 PSI. Nós vamos comentar em slides mais à frente. Então, se eu tiver um vedador de Teflon desse, hoje, inclusive, eu aprendi o nome técnico do Teflon. Teflon é um nome comercial. O nome técnico é PTFE. Então, esse PTFE, se ele estiver não vedando bem, assim que eu tiver um vazamento, eu vou ter uma patinação. Então, se nós não tivermos como reparar essa polia, é um problemão. Então, a gente já está trabalhando em cima disso, vendo se nós conseguimos alguém que produza esse anel de PTFE para poder reparar essas polias. Por enquanto, nós não temos ninguém no mercado que faça isso ainda. Nem no kit overhaul que é vendido, não vem, ou master, ou seja qual for, não vem esse anel de Teflon dentro do kit. Porque a montadora não preconiza que se faça a reparação. Eles querem que troque o conjunto completo. Muito bem. Foi feita uma pergunta aqui, pessoal, se no diagnóstico a gente consegue ver se existem entupimentos nesses orifícios. Veja bem, se o cara reclama, o dono do carro reclama de algo, ou quando você desmontou, você percebeu que pode ser uma falta de lubrificação, aí a gente vai ter que dar atenção para essa parte de aplicação de orifícios aí. Mas isso eu só consigo ver
com o carro, esse orifício com o câmbio já aberto. Mais adiante, nós vamos ter pontos de verificação de pressão que eu consigo colocar o manômetro, que pode também me dar um norte para fechar a linha de diagnóstico. Beleza? Vamos em frente então. A polia secundária, aí também é a mesma coisa. Ela tem a parte hidráulica dela, né, também com cone variável, porém a parte hidráulica da polia secundária, ela é menor em área do que a polia primária. A vedação do pistão também é feita por um anel de PTFE, o cone variável se desloca para fazer as devidas relações conforme a pressão aplicada na parte hidráulica da polia. Só que com uma diferença, tá até uma observação aí, né, ó. A polia secundária conta com o auxílio de uma potente mola, essa mola aqui, ó. Então aqui nós vamos ter que ter um encolhedor, peraí que eu passei aqui, isso. Nós vamos ter que ter um encolhedor, pessoal, para poder desmontar essa polia, para vencer a pressão dessa mola, para poder abrir o cone, chegando então no pistão de aplicação para verificar o Teflon. Pô, Donofrio, você acabou de falar para a gente que não tem Teflon para trocar, o que adianta eu abrir então? Veja bem, pessoal, como é que eu condeno uma peça se eu não tenho como avaliar? Eu não posso condenar um conjunto só porque eu acho que está vazando. E, infelizmente, nós não temos nada ainda como parâmetro de teste. Então, é assim mesmo. Nós temos que avaliar, verificar, fazer a verificação visual, ver se não tem ranhuras, ver se não tem desgaste aonde é o alojamento do PTFE, do Teflon, aonde ele trabalha fazendo a vedação. Eu preciso avaliar, porque senão eu não posso condenar. Como é que eu condeno uma polia? Um conjunto de polia, está bem fresco na minha cabeça, porque eu fiz a cotação esses dias aí. Um conjunto de polia do Honda Fit, que no caso do Honda Fit tem para vender, R$16.800. Quase 17 pau. Tem carro aí, tem Fit 2004, 2005, que o carro vale 20. Então fica inviável você fazer a reparação nesse sentido. Então é mais interessante que nós consigamos aí, no caso, fazer a reparação. Então, se nós tivermos, é como eu comentei, está tendo pergunta aqui sobre o caso do Teflon, se caso ele tiver problema. É o que eu acabei de dizer, não temos ainda alguém que faça, mas já estamos pensando, se vocês tiverem alguém que produza o PTFE na medida exata que nós precisamos para a polia, salvou a polia. Pronto, já tem até um mercado que você pode explorar. Beleza? Por enquanto não temos. Muito bem. A correia. A correia metálica, pessoal, eu tenho certeza, sempre foi o maior desafio e continua sendo um desafio muito grande dentro do conceito CVT. Porque você tem que ter, o fluido, ele tem que tanto lubrificar os rolamentos, como estar presente com um filme de óleo entre a correia e a polia sem patinar. Tanto é que eu deixo até uma dica aqui, quem nunca viu esse vídeo, anote aí e entre no YouTube e assista. O vídeo se chama O Desafio do Atrito. Lá conta a história de quantos anos levou para chegar num denominador comum de como deve ser a parte de desenvolvimento em laboratório do fluido para o CVT. É um desafio monstruoso. Então, não dá para usar o fluido inadequado, beleza? Então, veja bem, nós tivemos uma pergunta aqui, não dá para testar com aplicação de ar? Então, sim, pessoal, dá para testar com aplicação de ar, mas até certo ponto, porque são pressões muito altas. Como é que eu vou simular 800 PSI hidráulicos com ar na bancada? Então, é uma coisa muito difícil de determinantemente, seguramente falar, testei com ar, não está vazando. Eu posso fazer um teste com ar na bancada, como a pressão é muito alta, e para mim, com a pressurização pneumática, ficou ok. Mas quando eu coloco lá para funcionar na vida real, com temperatura, com esforço, com carga do motor, com tudo, ele vai patinar. Então, infelizmente, não existe hoje ainda uma bancada de teste, porque não é do interesse, talvez, das montadoras e tal, que seja determinante em falar, tá aqui, essa bancada consegue verificar. Eu estou trabalhando nisso, particularmente, mas ainda tem algumas coisas aí, está meio embrionário na história, beleza? Vamos lá. Inclusive uma particularidade da correia. Essa correia que é utilizada nesse sistema, ela foi desenvolvida pela Bosch.
Às vezes a pessoa fala assim, caramba, Bosch não tem nada a ver com isso, né? Apesar que o pessoal está, né, as fábricas desse porte, eles estão envolvidos em vários segmentos, né? A gente nem sabe, mas pode ver, Bosch é uma empresa de renome, né? Como vocês nem falar, o nome dela já fala por si, e para vocês verem como tem tecnologia nessa correia e nesse sistema como um todo. Muito bem. A correia de tração, nós temos nesse slide aí, ó, quando você olha um lado da correia, eu vou ter o formato da letra P, tá vendo? Ó? Quando eu viro ela para o outro lado, ela vai ter o formatozinho da letra Q. Esse aqui são os elementos da correia aqui, como se a gente estivesse desmontando ela para a gente ver. E isso aqui é fundamental, ó. Quando nós formos ter que abrir um conjunto desse para verificar e tal, quando formos remontar, tem a seta de sentido de rotação. Então essa daqui é a polia primária na direita e essa aqui é a polia secundária. Ela sempre vai estar desse jeito aqui, ó, indo da primária para a secundária. E tá vendo esse enforca-gato aqui, né? O tie-up, a cinta Hellerman, como vocês queiram chamar ela, é importante, toda vez que eu for trabalhar com isso, colocar pelo menos 2, de um lado e do outro. Porque ela pode, sim, escapar e desmontar a correia toda. É muito perigoso depois, né? Dá um trabalho danado para montar. Muito bem. As marchas reduzidas dela, as subdiretas, nas relações, a polia vai ficar dessa forma aí, ó. Ela vai ficar, a polia primária totalmente aberta, a correia está acomodada no menor diâmetro da polia. Tá aqui, ó. Então é uma relação de força. A polia secundária está totalmente fechada, a correia no diâmetro maior da polia. A mola está aqui, ó, esmagando todo o cone, fazendo com que ela fique aqui no diâmetro maior. A relação de início ela é chamada submarcha, né? Ou marchas de redução. A polia primária está numa relação de 2,349 em relação à polia secundária. A gente já falou até inicialmente lá. Muito bem. O que vai acontecer quando eu estiver numa marcha intermediária, na direta? Como se fosse aí, ó. Por exemplo, embora o CVT signifique transmissão continuamente variável, como eu tenho um gerenciamento eletrônico, eu consigo simular velocidades. Por exemplo, esse câmbio ele pode me apresentar pseudo 6 marchas. Então aqui, essa condição que está mostrando no slide para a gente, é como se fosse uma terceira, por exemplo. Está intermediário, está no meio das duas, de ambas as polias. É uma relação intermediária, relação direta, vamos dizer assim. Aqui já seria a superdireta, ou marchas de velocidade. Ela está justamente o oposto da submarcha. No caso aqui, a primária está totalmente fechada, a correia usando o diâmetro maior do cone da polia, e a secundária totalmente aberta, usando a menor relação. Seria uma relação de final, ok? Essa correia metálica, teve uma pergunta aqui, tem KM para troca ou não? Muito boa pergunta, mas vamos pensar assim, se a gente não tem nem a peça ainda para vender, você acha que eles iam preconizar o tempo de vida útil da correia? Não tem, o pessoal não faz isso. Agora, agora, pela experiência, vamos dizer assim, tá? Veja bem, se o pessoal trocasse óleo na data preconizada, se eu trocar o fluido de CVT ou de qualquer câmbio automático com 40 mil quilômetros no Brasil e tiver um bom sistema de arrefecimento, com um líquido de arrefecimento, funcionando tudo ok, um câmbio pode durar 500, 600 mil quilômetros. Isso não é história de treinamento, é vida real. O problema é que o pessoal não troca óleo. Não trocou o fluido, aí não aguenta mesmo. Aqui tem uma outra, as polias variadoras não substituem? Muito bem. Então, como eu já disse, as polias, se elas estiverem arranhadas mais adiante, nós vamos falar sobre um desgaste específico da polia. Beleza? Mas assim, se ela estiver arranhada, vamos supor que ela comeu, ela está arranhada, eu vou ter que substituir ela. Mas como que vai ser essa substituição? Com outra peça usada que esteja em bom estado. Não tem jeito. Nova, ainda não temos para vender no mercado. Nem original, nem paralelo por enquanto.
Vamos lá. Isso. O sistema hidráulico do variador, ele é um sistema de alta pressão. Nós temos a tela aqui de um scanner. Olha que interessante, ó. Polia secundária está mostrando para a gente aqui, ó, que está a quase 600 PSI, 584. E a polia primária, 355 PSI. Perceberam? Então ele trabalha sempre assim, uma guerra de pressões entre a polia primária e secundária, ambas esmagando a correia para que o carro tenha boa tração, que atenda todos os regimes necessários, tanto o carro com carga, porta-mala cheio, subindo uma serra, fazendo um freio motor, todas essas exigências, quem vai ditar é o sistema eletrônico. Aí então já fica mais uma dica. Eu tenho que ter um scanner que consiga fazer uma boa leitura, uma boa varredura do sistema, senão fica difícil de eu fazer o diagnóstico também. Tudo participa, ó. Throttle Position, o que é esse cara aí? É o TPS, né? Sensor de posição de aceleração. Também aqui é o percentual de exigência do pé lá do rapaz que está dirigindo, da pessoa que está dirigindo, é importantíssimo para que o sistema dite como vai ser a abertura ou o fechamento das polias. A velocidade do veículo também. O sinal de ABS é importante, porque pode ser que velocidade, às vezes, venha pelo ABS. A temperatura do câmbio é importantíssimo. Donald, está 203 graus esse câmbio? Não, é que aqui está em Fahrenheit. Se eu fizer a conversão de Fahrenheit para Celsius, no 203 vai dar mais ou menos uns 95 graus. Esse câmbio já está bem quente. Está na temperatura de trabalho, enfim. Então, tudo isso é determinante para que o câmbio funcione bem. Às vezes, 75% a gente pode fazer uma avaliação rápida aí de problemas que representam na caixa, na verdade não são na caixa. Está no carro, está no resto, né? Pode ser até ar-condicionado com problema pode dar um problema na caixa, um mau funcionamento, porque interfere diretamente no torque do motor. E o torque é determinante para que o carro troque marcha. Muito bem. Enfim, vamos dando seguimento aí. O sistema hidráulico do variador, a pressão da polia secundária no início de marcha de redução, olha lá, a subdireta primeira, é requerido pressão máxima dessa polia, 800 PSI, com exigência de 90% do acelerador. Então o cara está querendo sair rápido com ele. Então vai ter pressão lá na polia. A pressão da polia primária, nesse sentido, ou melhor, da secundária, né? Esse que é o primeiro que eu comentei. Da secundária, nessa mesma condição, a pressão da polia sobe até mais ou menos uns 600 PSI, mesmo que eu exija 90% ou mais do acelerador. Então, há necessidade dessa pressão alta para que não tenha patinação. Vocês estão percebendo? Agora vamos parar um pouquinho e analisar a importância do fluido. Porque quem está segurando toda a bronca desse trabalho, dessa exigência, desse alto PSI, dessa alta trabalho aí que está existindo, é o filme do fluido. Então, se eu colocar um fluido inadequado, se eu fizer lá sei lá, né? Tem tanta coisa que a gente ouve falar aí na vida de reparação, então não caia que o gorila te abrace, né? A gente usa esse termo, né? Não deixa o gorila te abraçar. Não entra na conversa que não faz sentido, né? Trabalhe dentro da segurança. Muito bem. Os pontos de pressão, de verificação de pressão dessa caixa estão aí, ó, para vocês verem, como eu tinha comentado no início. Então, PL, pressão de linha. Tá aqui, ó. Esse bujão aqui, esse nipple. PP, pressão da polia primária. PF, pressão da embreagem de marcha à frente. PTC, pressão do conversor de torque, né? Torque Clutch Converter. Observação, olha lá. Para verificação de pressão, usar manômetro de 1000 PSI. Porque tem que estar sempre num range, numa faixa superior. Então, muito cuidado. Às vezes o cara fala assim, já tem um manômetro aqui, mas é de 300. Se eu colocar um manômetro de 300 PSI aqui, ó, o vidrinho lá do manômetro pode arrebentar na cara do reparador aí. Cuidado, viu, pessoal? Uma pergunta que a gente teve aqui muito importante. Essa transmissão tem bujão de nível de óleo? Pessoal, o JF011 tem vareta. Ela usa vareta. Então, assim, é muito tranquilo. Você vai fazer lá vai
esgotar o óleo, se for o caso, né, na hora da substituição da troca, vai remover o cárter, vai ter acesso ao filtro de baixo, vai tirar o trocador de calor, vai trocar o filtrinho, o elemento filtrante no alojamento do trocador, monta tudo novamente, limpa o cárter, coloca os filtros todos novos, reaperta o cárter com o torquímetro, ó que bonito, né? A gente fala assim, parece que vai acontecer exatamente assim lá na oficina, né? Quem que usa torquímetro para apertar cárter aí, né? É o correto, viu, galera? Não entra nessa história, não, mas eu já tenho experiência. O nadador, o melhor nadador, morre afogado. Cuidado. Depois de ter feito isso, completa lá 8 litros de fluido. Pode colocar, inclusive, pelo próprio tubinho da vareta. Põe um funil de ponta fina ali. Beleza. Dá a partida no carro, espera aquecer, bonitinho, em parque, faz o nível pela vareta. Muito tranquilo. Maravilha. Continuando os pontos de pressão, nós vamos ter aí PR, pressão do reverse, que está aqui esse bujão próximo à chave seletora, e PS, pressão da polia secundária. Também, olha lá a observação, não esqueçam, isso é muito importante. Manômetro de 1000 PSI. Eu tenho uma dica para falar para vocês aí. Quando eu falo de manômetro de 1000, normalmente o reparador ele fala assim, velho, então eu vou comprar o de 1000 e aí já dá para fazer todas as verificações. Às vezes não é interessante, porque o de 1000, ele vai, quando eu estiver medindo uma baixa pressão, ele fica muito no finzinho da escala, no comecinho, melhor dizendo, e aí te perde um pouco de precisão. Então, às vezes é melhor ter o de 300 e também ter um de 1000. Aí isso aí há 10, 15 anos atrás era uma ferramenta absurdamente cara. Hoje está tudo muito mais facilitado e eu sei que, né, o reparador gosta de investir em ferramenta e temos que fazer isso mesmo, senão não consegue êxito no trabalho. Muito bem. Aqui tem uma pergunta aqui, perguntando qual que é a opinião que a gente tem em relação aos veículos movidos a gás com câmbio CVT. Excelente pergunta, galera. Muito bom. Pessoal, o GNV de quinta geração, que é a última geração, digamos assim, não que ele não seja prejudicial para o motor, mas como ele não interfere tão bruscamente, vamos pôr assim, no torque, ele é mais próximo da realidade de alimentação da injeção, ele não danifica ou compromete tanto, mas sempre vai comprometer um pouquinho. E se ele for GNV da geração mais antiga, aí é sem condições. Aí é complicado. Porque a gente sabe que se o câmbio automático, CVT, automatizado, DSG, ele foi feito o quê? Ele foi gerenciado, ele foi estudado, ele foi projetado para trocar a marcha com base no torque do motor. Se eu modifiquei esse torque do projeto original, eu não consigo ter uma troca de marcha igual o projeto inicial. Sim, é prejudicial. Tanto é que vários reparadores já colocam isso lá no termo de garantia. GNV não damos garantia. Embora, por lei, é obrigatório dar 90 dias de garantia de qualquer trabalho. Porém, tem que ser muito bem conversado isso, porque de fato interfere. Beleza? Vamos dar seguimento então, gente? Olha lá. Olha lá como eu comentei. O variador é variado. Aí a gente consegue ver, ó, uma foto bem... tentamos colocar lá o maior possível, né? Aí, que você tem aí toda a ranhura, o desgaste realmente da lateral da correia metálica. Então, se isso aqui tiver assim, o variador lá, a polia, melhor dizendo, o cone, deve estar todo arranhado também. Então, vamos condenar e simplesmente não vai ter o que fazer. Muito bem, aí a bomba. Esse câmbio, essa transmissão, ela utiliza uma bomba do tipo de rotor com palhetas, de alto fluxo. Ela é uma bomba de uma excelente eficiência. Porém, mais uma coisa, quem é o responsável por fazer ela trabalhar direitinho? A qualidade do fluido. Se eu tiver uma contaminação, água é inimigo mortal de qualquer transmissão. Pode danificar isso aí. Vocês perceberam que tem um círculo vermelho aí, ó? Esse círculo vermelho é uma observação que eu tenho a fazer. Esse cara, que é meio oval,
ele faz parte, ele está aqui, tá vendo nessa foto à esquerda? Ele que vai estar em volta do rotor da bomba. Esse cara tem como montar ao contrário. Né? Do jeito que ele está aqui, ó, eu consigo virar ele e montar ele errado. Se caso isso acontecer, não tem pressão na bomba. Então, muita atenção. O carro chegou andando, eu comento isso em todo treinamento. O melhor carro é o que chega andando. Carro que chega no guincho é complicado, vocês têm que tomar muito cuidado. O carro chegou andando, maravilha. O que eu vou fazer com esse carro? Chegou andando, mas tem lá uma patinaçãozinha. Ou tem um ruído, um rolamento danificado. Esse carro vai ser o câmbio que eu vou validar o meu manual. Eu vou desmontar verificando se cada página do manual está correta. Se tem alguma modificação. Se talvez esse mesmo câmbio JF011 que eu já fiz a semana passada, retrasada de uma ASX, ele tem diferenças em relação a esse Fluence que eu estou fazendo agora, dessa semana. Então, esses detalhes é o dia a dia. Isso aí não está em manual nenhum, pessoal. Isso aí é vida real de oficina. Beleza? Muito cuidado. Muito bem. Isso, o nível desse carro é visto com que temperatura? Muito boa pergunta. Esse carro, na vareta de óleo dele, tem alguns que não tem, mas na vareta vai estar lá os graus já, 80 graus. Pode puxar a vareta lá, vai estar lá. De um lado, ele está o cool, né? Que é o frio. E tem os graus lá. Agora eu não me recordo, se eu não me engano é 25 ou 30. Mas o mais importante, eu sempre sugiro que vocês verifiquem o nível sempre com ele da parte hot. 80 graus, beleza? Carro em funcionamento, 80 graus e motor funcionando em parque. Essa aí é a bomba então, dicas da bomba. Corpo de válvula, muito bem. O corpo de válvula ele é um corpo de válvula desse sistema composto de 3 partes. Parte superior, onde estão os solenoides e válvula de troca. A parte média, onde estão as válvulas de reforço e embreagem. E a parte inferior, onde tem os reguladores de pressão. Muito bom. A parte superior está a válvula de controle de troca, controle da pressão da polia primária, que é essa válvula aqui, tá vendo? Quando a válvula está recolhida, a pressão é baixa. A pressão vai aumentando conforme a válvula vai saindo. O controle de pressão pode ser comprometido se a válvula for montada de maneira errada, se a haste de acionamento desacoplar a guia da polia primária e se o motor de passo estiver com problema. Como é que a gente pode... Donoff, eu consigo montar essa válvula errada? Sim. Tá vendo que essa válvula aqui, ó, ela tá com a presilha voltada aqui para cima? Do jeito que tá na foto aí, ó. Se eu virar ela ao contrário, eu consigo encaixar ela lá. Só que aí ela fica raspando no corpo. E aí vai travar. Aí não vai ter um bom funcionamento. Esse cara aqui é o motor de passo. Ele, conforme o módulo fizer ele trabalhar, ele vai alterar esse lado da haste, alterando diretamente o fluxo de óleo que vai ser dividido para as duas polias. Ok? Muito bom. Ó, pessoal, essa dica aí, ó, é vida real. Caso ocorra qualquer tipo de problema que a gente comentou no slide anterior, questão de motor de passo e tal, eu vou poder começar a ter patinação, trocas deficientes, o fluido vai ficar aluminizado, porque vai ter o desgaste do garfo de apoio da polia. Aqui, ó, tá aqui a foto para vocês. Na foto de cima, tá vendo lá, esse garfo da direita é um garfo novo, bom. Olha o desgaste do garfo do menor aí. Tá vendo da esquerda? Olha quanto que ele comeu, metade praticamente. Todo esse alumínio aqui, ó, virou um pó que vai para o óleo. Dá a impressão que tem tinta alumínio de fato no meio do óleo, né? Pessoal, temos uma outra pergunta aqui. Tem alguma diferença no conversor de torque em câmbio CVT? Boa pergunta essa aí, viu, galera? Não, não tem. Um conversor de torque do CVT vai ter os mesmos componentes de um conversor de caixa automática. Eu vou ter bomba, turbina, estator, tudo direitinho lá. Roda livre, uma embreagem unidirecional, fazendo a função, aplicação do TCC, lockup. É um conversor como outro qualquer. Também deve ser reparado toda vez que eu for fazer a reforma geral de uma caixa. Outra pergunta. A condensação é possível internamente na caixa e pode emulsionar o fluido? Pessoal, se tiver um entupimento do respiro,
se tiver um aquecimento e condensar, sim. Não é uma coisa comum de acontecer. Particularmente eu nunca vi. Mas se é possível, sim. Para falar a verdade, nessa nossa vida de reparador, tudo é possível, né? A gente vê cada uma. Qual a temperatura máxima do óleo? Também perguntaram. Gente, o óleo, ele sempre tem que trabalhar na temperatura máxima do líquido de arrefecimento do motor. E isso na linha voltando do trocador de calor. Porque como ele participa do mesmo trocador de calor que arrefece o motor, eles vão estar sempre na mesma faixa. É óbvio que quando eu tenho um conversor de torque, o pico de temperatura que ele pode atingir numa condição severa de trabalho é de 300 graus. Então, só que aí como que acontece isso? Ocorre o pico de 300, assim que ele sai do conversor, ele vai para o trocador de calor. Aí retorna já com a temperatura baixa, reduzida, a 90, 95 e volta a trabalhar dentro da caixa. Então aí no Brasil, se eu for falar do Sul, ele vai trabalhar nos 90. Se eu for falar de Cuiabá, ele acaba trabalhando aí a 110. O negócio, porque aí a temperatura externa influencia diretamente também no fluido. Beleza? Mas quanto mais calor e região quente do país, aí eu sugiro que para que aumente a vida útil de qualquer transmissão, não só a do CVT que a gente está comentando, é legal instalar um radiador, um trocador de calor auxiliar. Já temos isso no mercado para ser vendido e para ser instalado. É muito legal. Muito bem. Pessoal, parabéns, viu? A galera está fazendo pergunta aí direto, muito bom. A válvula de controle de fluxo atrapalha o bom funcionamento da bomba? Então, arranhado? Sim. Se ele tiver danificado, veja bem, aquela válvula de controle de fluxo, se ela tiver, e é comum arranhar, normalmente a gente desmonta ela está toda arranhada. Sim, porque tudo que eu tiver ranhura, o que aconteceu? Fuga de pressão. Aí cai a pressão da bomba, eu não vou ter um bom funcionamento do câmbio. Com certeza. Se eu tiver problema na bomba, na válvula arranhada, tenho que substituir a bomba. Dona Onofre, eu de duas bombas posso fazer uma? Não sei se vocês iriam perguntar isso. Se o alojamento tiver íntegro e a válvula da outra tiver boa, eu consigo. Mas normalmente a válvula que está arranhada danificou o alojamento também. Às vezes só outra bomba mesmo. E também vai ser bomba usada. Só que eu tenho que estar em bom estado. Legal. Falamos aí da parte superior, agora a parte média do corpo de válvula. Nessa parte média estão as esferas de controle, que essas quatro circunferências vermelhas aí que a gente está acima da foto. Temos dois filtros, que são as setas verdes, esse filtrinho e esse aqui, ó, de passagem, né, de fluido. E temos a válvula de lubrificação do conversor de torque. Aqui, ó, válvula de lubrificação do conversor de torque. Tá? Cuidado com algumas informações que às vezes a gente vê na internet, pessoa falando que tem que tirando tal válvula é melhor e tal. Pessoal, a engenharia levou anos para desenvolver certo componente. Existe sim aí 5%, 3 a 5% de erro de projeto. Mas cuidado com os engenheiros aí de engenharia que a gente tenta fazer, mas que na verdade às vezes toda melhoria de projeto ela tem que ter embasamento técnico. Tá? É importantíssimo essa válvula de lubrificação do conversor de torque. A parte média ainda do corpo, nós temos as descrições das válvulas aí. Ó. Da esquerda para a direita, válvula de reforço de pressão da polia secundária, válvula de reforço da pressão de linha, válvula de embreagem do conversor, válvula de controle da embreagem e válvula seletora. Tá aí, ó, né? Interessante saber elas, né? Porque às vezes eu tenho uma pane, eu vou em cima da válvula para saber se foi isso mesmo, se é naquele alojamento que está com alguma deficiência, desgaste, enfim. Essas válvulas são de alumínio anodizado. O alumínio anodizado, o único material mais duro do que ele é o diamante. Então a válvula, na limpeza, não pode ser lixada. É só mesmo limpar mesmo ela. Talvez com um polimento, um abrasivo de baixa grana, né, para que não pode comer. Assim que eu tirar material dela, eu aumentei a folga, eu criei um problema ao invés de uma solução. Na parte inferior do corpo de válvula, nós temos aí a válvula seletora ou manual, a válvula reguladora do conversor, válvula reguladora das embreagens,
válvula reguladora de pressão principal e válvula reguladora da pressão da polia secundária. Muito importante essas válvulas reguladoras. Houve uma pergunta aqui se as válvulas se trocam, se essa válvula em específico se troca, ou aquela da bomba, não sei qual que exatamente vocês se referiram, ou a do conversor e tal. Se eu tiver um problema específico na válvula e eu conseguir uma válvula para trocar, sim, é substituído. Pode ser, mas é aquele tal negócio. Eu não vou ter uma válvula dessa para comprar no mercado, né? Não tem como. É óbvio que às vezes o que tem acontecido, algumas empresas, como por exemplo a Sonax ou a própria Solupeças, a Solupeças que também é nosso parceiro, que traz muitas soluções também inteligentes para corpo de válvula e transmissões automáticas, até vindas mesmo de fora da própria Sonax, talvez tenha um kit ou outro para casos mais críticos. Então é sempre interessante, se eu tiver um defeito pontual, antes de condenar o corpo todo, ver se tem uma solução lá no momento. Né? Não tem essa, né? A gente tem que verificar sempre. É preciso fazer reprogramação na Nissan depois de uma reforma? Vamos lá, muito boa pergunta. Embora a gente vai comentar um pouco na parte eletrônica, quando fala da memória, daqui a pouco vocês vão ver essa memória. Esse carro tem uma memória que vai parafusada no corpo de válvula. Então vamos falar via de regra. Eu fiz uma reforma de um câmbio desse. Eu tive que trocar o corpo de válvula completo. Eu vou ter que manter a memória junto com o carro. Eu não vou poder pegar a memória que veio em outro corpo e instalar lá, porque senão o módulo não reconhece. Ele não tem os parâmetros que ele precisava para o bom funcionamento do câmbio, ok? Mas há sim alguns casos que já eu ouvi falar, não aconteceu comigo exatamente. Todos os que eu fiz até hoje, eu mantive a memória, funcionou bem. Ele vai lá e faz a autoadaptação e tal, e sem problema nenhum. Mas já vi casos de ter que pôr o carro no guincho e fazer uma adaptação via scanner original da concessionária. Sim. Como os outros gerenciamentos também. Beleza. As válvulas, esse corpo que a gente está na tela aí ainda, a parte inferior, é muito importante. Vocês perceberam que normalmente as válvulas reguladoras de pressão, ela tem partes dela que é cônica, tá vendo? Ó? Porque ele vai fazer a regulação de pressão, né? Eu tenho como se fosse aqui uma área onde vai ser progressivo a aplicação de pressão sobre ela. Importantíssimo, né? Essas válvulas aqui estarem bem verificadas, tudo limpinho. Tem que ser um trabalho mesmo excelente aí para que o câmbio funcione bem. Muito bem, controle da pressão da polia primária. Olha, e falando dele de novo, né? Esse cara aqui ó, é determinante. Tanto é que nós vamos falar mais adiante, num próximo seminário que nós tivermos aqui na APTA, vai ser falado do câmbio JF 01516, que é a atualização, é o upgrade desse aqui que a gente está se referindo hoje. Aí nesse novo câmbio já não usa mais esse motor de passo. Esse motor de passo aqui realmente deu muito problema, dá muito problema até hoje no mercado, né, na frota. Então ele vai trabalhar diretamente em cima dessa haste, que vai trabalhar diretamente em cima da válvula e que essa parte aqui ó, tem que estar encaixada naquele garfo que está encostado na polia. Então se nada disso aqui tiver ok, tiver qualquer avaria aqui, vai ter um mau funcionamento no controle da pressão da polia. Ok? Tá vendo esse orifício aqui, ó, pessoal? Embaixo da seta vermelha, eu consigo colocar esse cara todo para dentro, passar um eixozinho aqui, uma chave Phillips fininha, travar ela na posição, para quando eu colocar o corpo de válvula no lugar, ele já encaixar essa parte aqui do garfo, aqui na partezinha amarela. É um macete aí que isso também não está no manual, mas a gente consegue ver. Não esqueçam, ó, vocês vão fazer o download do material. Esse orifício, pertinho aqui dessa seta vermelha, é onde eu consigo passar o pininho para poder ajudar a montagem, para não ficar fora de posição. Legal. Olha, o circuito da pressão da polia secundária, ele é tão importante que é até sugerido para a gente fazer um teste de vácuo dele. Ó. Pegar essa região aqui, ó, e testar se está dentro, né, dos parâmetros. Donaf, como que é esse lance aí? Ó? O vacuum test, ele é feito em polegadas de Hg, de mercúrio, né?
Então tenho lá uma ferramenta que eu vou poder calibrar ela de -5 a -25 e fazer o teste. Ela tem que dar aqui, ó, acima de 15. Se eu tiver um vazamento aqui, se eu tiver com 10, com 8, pronto, eu tenho vazamento. É sinal de que não está vedando o que deveria. Eu vou poder ter uma perca de pressão e no caso aí não vai funcionar direitinho o sistema da polia. O pessoal está perguntando qual é a função do motor de passo. Então vamos lá, vamos voltar ao slide aí que está perto. O motor de passo, gente, é o seguinte, como ele trabalha nessa alavancazinha aqui, ó, né, em cima diretamente da haste da válvula de controle de pressão da polia primária, o que acontece? Imaginem que esse cara aqui, ele está acoplado nesse garfo. E essa haste, ela está aqui com pressão hidráulica e tem uma mola aqui dentro que a gente já viu no outro slide. Quando o módulo percebe que pela exigência do condutor há necessidade de mais pressão numa polia ou no outro, ele pede para o motor de passo distender, esticar. Quando o motor de passo distende, esse cara aqui, ó, a ponta de cá dessa alavanca, vai também alterar para lá e para cá. Quando ela altera para lá e para cá, ela trabalha diretamente no fluxo de óleo que eu vou ter entre as polias. Entre a polia primária e a secundária. Isso aí é determinante para que, de fato, o carro funcione bem e não tenha patinação. Deu para, acho que ficou claro aí, né? Então o motor de passo, se ele tiver qualquer avaria, sujeira, campo magnético das 4 bobininhas que ele tem, der problema e tudo, eu não vou ter um bom funcionamento hidráulico, porque eu dependo de um apoio na ponta da haste de um funcionamento mecânico do motor de passo. Por que tem câmbio com um e outro com 2 sensores de pressão? Nós vamos comentar isso daqui a pouco. Mais adiante aí nós vamos falar isso aí nos próximos slides. Muito bem. Falamos aí do teste de vácuo da polia, ou melhor, do circuito da polia secundária, e é importante que vocês efetuem. Ô, Donofre, mas eu não tenho essa máquina aí, velho. E agora, como é que eu vou fazer? Então, nós já temos aí algumas pessoas que estão produzindo. O pessoal da Marf, se eu não me engano, o pessoal Milton da Marf lá, está desenvolvendo um material para fazer essa verificação. Temos a ferramenta original que vem também da Sonax. Então, a gente tem que adquirir a ferramenta, né? Nós não temos aqui na escola para vender, mas talvez aí o pessoal da Marf possa a gente indicar e tal. Precisa ter no caso, essa parceria aí, senão você não consegue realizar o teste. Muito bem. Aí estão as descrições dos solenoides da transmissão. Ó. Ele trabalha com 4 solenoides. Solenoide de aplicação do TCC, solenoide de controle do TCC, ó, tem 2 solenoides então, né? Um de controle e um de aplicação. Solenoide da polia, de pressão da polia secundária e solenoide de pressão de linha. E o 5 aqui, ó, step motor, né? O motor de passo. Muito bem, esses são os componentes que a gente está vendo aí. Fizeram uma pergunta se pode se limpar o motor de passo. Veja bem, pessoal, se eu tiver aí um mau contato do conector, o motor em si, ele é blindado. A limpeza dele é um negócio meio limpa contato no conector, né? Eu nunca vi dizer que a limpeza ajudou alguma coisa. Ou ele detonou, ou tá bom, né? Então, existe também um mito, vamos dizer assim, que toda vez que eu desligo o carro, ele tem que estar ou recolhido, ou distendido. Não é bem assim. Dependendo do jeito que eu parei o carro ou quando deu defeito, ele pode ter parado recolhido ou distendido. Mas quando a gente dá a partida novamente no veículo, depois da reparação da caixa, o módulo se encarrega de colocar ele na posição correta, caso ele esteja bom, né? Senão, não vai ter como mesmo. Muito bem. Essa tabela aí é importantíssima para vocês, galera, porque ela vai dar o tipo e a função dos solenoides. Então eu vou ter aí que a solenoide de pressão de linha, ela é do tipo PWM, Pulse Wide Modulation. Ela vai ter o quê? Modulação por largura de pulso. É como se fosse o mesmo sistema de um bico injetor. Se eu colocasse esse solenoide num osciloscópio, ele ia me mostrar uma onda quadrada. E o módulo, de acordo com o que ele pulsa, com intensidade diferente, eu aumento ou diminuo essa onda. E eu consigo colocar o êmbolo da solenoide na posição que eu quero.
É importante, muito fácil de controlar um solenoide desse tipo. Nós falamos aqui na primeira coluna do tipo dele em questões eletrônicas. O tipo dele, mecanicamente dizendo, ele é um inversamente proporcional. O que ele faz? Ajusta a pressão de linha de acordo com os requerimentos do variador. E assim sucessivamente. Vamos ter a descrição da solenoide da polia secundária, da controle da embreagem do conversor de torque, o solenoide de seleção. Aí, no caso, o solenoide de seleção de engate, ela é um do tipo on-off. Ou está ligado ou não. Ela é diretamente proporcional e controla a aplicação dos engates frente, reverse e TCC. É também bastante importante esse solenoide. O motor de passo é PWM, bidirecional e controla a pressão da polia primária, como a gente já comentou agora há pouco a respeito dele. Se existe... excelente a pergunta. Não tem. Motor de passo para reposição, infelizmente novo, a gente não encontra. Tanto é que aquele pessoal hoje, que tem um motor de passo bom, mesmo que seja usado, está pedindo faixa de R$ 1.200 no motorzinho desse. Eu tenho certeza do valor, porque eu precisei de um motor desse aí, e tá caro, né? Porque o pessoal sabe que é mosca branca, então o pessoal cobra o que quer. Na verdade, para o componente, não haveria necessidade de ser esse valor. Muito bem, pessoal, essa tabela é muito importante, viu? Façam o download do material, enfatizando mais uma vez, porque isso vai ajudar vocês aí na reparação desse tipo de câmbio. Essa outra tabela, ele vai falar dos sensores, tipo e função dos sensores. Então eu vou ter o sensor de velocidade da polia primária, da polia secundária, o sensor de temperatura do fluido da transmissão, que aí os dois primeiros são de efeito Hall, esse aí, de sensor de temperatura do fluido da transmissão é um termistor, isso é importantíssimo, hein? Ele monitora a temperatura do fluido para calcular a velocidade do CVT, do caso do fluido CVTF, sincronizar a pressão e informar em caso de alta temperatura. Então, às vezes o cara fala assim, poxa vida, eu preciso saber a temperatura do fluido só para jogar a caixa em emergência. Não é bem assim, não. Em caso de alta temperatura, ele vai gerar um DTC e vai jogar a caixa em emergência. Mas se perceberam, com base na temperatura, o módulo gera um algoritmo para calcular a velocidade que o fluido deve trabalhar, porque a velocidade e temperatura está diretamente ligada à pressão. E esse carro é importantíssimo a pressão, correto? Então, olha como é importante. Aqui nós tivemos uma pergunta, se existe pressão adequada no motor de passo e equipamento certo para isso. Pessoal, não tem assim, um equipamento que faça isso. O que vai acontecer, que ajuda e realmente dá certo, é o scanner. A ferramenta de diagnóstico, quando você vai fazer a leitura, se tiver um problema no step motor, no motor de passo, ele vai acusar. Ele te dá lá, motor de passo com avaria, DTC tal. É a única maneira e muito confiável, inclusive, né? Quantos solenoides tem uma caixa sem ser CVT? Pessoal, essa pergunta é complicada, porque assim, não dá para a gente responder isso. Porque existem caixas com 7 solenoides, 6 solenoides. É questão de projeto. Eu posso ter caixas que eu utilizo como a L4. Eu tenho um solenoide on-off para o TCC e uma PWM também. Tem outras que não. Então não existe um número, uma regra. Eu sempre brinco com o pessoal do treinamento aqui. Caixa automática, a regra é não ter regra. Entendeu? Nunca dá para, por uma, tirar a base de todas, não. Muito bem. Aí nós temos aí a vista dos sensores externos da caixa, sensor de velocidade primária, sensor de velocidade secundária e o interruptor multifunção. O interruptor é a chave seletora, né? Temos também aí os sensores internos. Olha lá onde está o sensor de temperatura. Olha ele aqui, ó. O sensor de temperatura está aqui junto no chicote dos solenoides, mergulhado no óleo, preso no corpo de válvula. E aí entra já a resposta do que perguntaram agora há pouquinho, né? Nós temos 2 sensores de pressão em alguns modelos, nos modelos mais antigos, e um sensor nos modelos mais modernos. Tá? Eu não posso afirmar isso, mas eu acho, pelo que eu tenho analisado desses câmbios, que com 2 sensores funcionava melhor. Mas eu acho que por uma questão até de baratear o
custo de produção e tudo, eles mudaram o gerenciamento, sofisticaram um pouco o gerenciamento e suprimiram um dos sensores. Tanto é que tem um tampão no lugar, ó. Tá vendo? Então não existe um motivo específico. Por que tinha 2? Por que tem 1? Foi uma pseudo upgrade aí, né? Eu acho que com 2 controlava melhor. Mas isso é uma opinião do Donofrio, né? Não está escrito em lugar nenhum, não. Não vão sair por aí depois falando que o Donofrio disse e tal, porque não foi isso que eu quis dizer. Eu só acho que é assim pela avaliação. Muito bem. Essa é a imagem do conector. O conector, ele tem, né? Quando ele está... O alinhamento inicial, que ele não está conectado ainda, ele tem uma setinha. Conforme eu rotaciono essa peça aqui em sentido horário, ele vai entrando e acaba aqui, ó. Ele conecta todos os pininhos, né? Tá com todos os pinos dele aí, fazendo contato lá dentro. Muito importante, viu, pessoal? Nunca coloquem o dedo aqui, tá? Por que a gente não pode pôr o dedo? Porque a energia estática do nosso corpo pode entrar por aqui e danificar algum componente da placa eletrônica lá dentro. Memória e tal. O gerenciamento dessa caixa é muito sensível. Nenhuma caixa hoje em dia, né, de 2013 para frente, é bom a gente colocar a mão em nada da parte eletrônica, né? Daqui a pouco a gente vai ter que trabalhar que nem técnico de computador mesmo, né? Com bracelete para aterramento, com aquelas tornozeleiras, porque a energia estática do corpo ela pode danificar um componente eletrônico. Aqui, pessoal, essa parte do material é importantíssimo que vocês dê atenção, guardem isso aí com carinho, porque é a informação de cada pino do conector. O que cada pino faz, ó? O seletor, né, o chip seletor, solenoide de pressão de linha e assim sucessivamente. Ó. Tudo que eu vou ter aqui, ó. No caso aí, ó, entrada alta de conversação aí, ó, do SW1, que são os contatos da chave seletora. Depois aqui no próximo slide, e assim vai ter a descrição de cada um. As bobinas do motor de passo, aqui ó, as 4 bobininhas do motor de passo. Eu consigo testar no pino do conector cada um. O contador para transferência de dados, ele tem como saber. Por isso que a memória é importante eu manter a do próprio carro. Porque ele tem todo o histórico do carro guardado nessa memoriazinha. O solenoide, aí no caso do TCC, no próximo slide. O seleção on-off também do solenoide do TCC. Os outros 2 contatos do multifunção, que nós temos 4 contatos. O 1 e o 2, ó lá, está no 4 e no 5. O 3 e o 4 no 14 e 15. Nos pinos dela, né? E assim sucessivamente. Massa do sensor, está tudo descrito bonitinho aí. É importantíssimo vocês guardarem e testarem o conector quando tiver uma dúvida. Beleza. Aí a memória externa que eu comentei. Tá vendo? Ela está parafusada no corpo de válvula. Aí você solta 2 parafusinhos dela aqui, tira ela, tem um tipo de uma metalzinho, né, que segura ela, tira esse conector e conecta a memória do carro nova, talvez no corpo de válvula que você estiver trocando. Muito bem. É alimentada com 5 volts, na mesma linha de alimentação do sensor de pressão, utiliza um terra também compartilhado com sensores de pressão, utiliza 3 linhas para o intercâmbio de dados, seleciona a função do chip, aquele do terminal 1 do outro slide, o contador de frequência de transferência, está tudo dentro dela, e o entrada e saída, né, de enviar dados e receber. Então tudo está passando por ela. É importantíssimo a função dessa memória. Gente, eu não sei se ficou muita dúvida, a gente agradece a participação de todos. Isso aí está sendo uma iniciativa da Apta Brasil juntamente com os parceiros. Eu agradeço muitíssimo a participação de todos. Sem vocês, não teria evento. Agradeço também o pessoal que está aqui por trás, né, que é a equipe do Bruno, aí no caso da TecnoHub, que a gente, sem eles, também não conseguiria fazer isso acontecer. E, veja bem, trabalhem sempre, pessoal. Sempre penso assim e sempre falo isso em todo curso. Avalie diariamente o que vocês estão fazendo de errado e aonde a gente pode melhorar. Num próximo evento, vocês estejam presentes novamente. Nós temos novas ideias. Dentro em breve, talvez a gente vai fazer uma transmissão
de vídeo também, sempre com participação do pessoal. Então eu agradeço muito, parabéns a todos, até uma próxima. Boa noite, muito obrigado, valeu.